Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um mundo mergulhado num profundo caos. Como era o Império Romano, ele contratava homens judeus como Zaqueu, como Levi, como cobradores de impostos, que conhecia bem a situação do povo. E eles se corromperam e cobravam mais do que era devido, como Zaqueu. A situação era caótica e piorava a cada dia mais à medida que os anos se passavam. A prova disso é que muitos perdiam suas terras por causa da cobrança indevida de impostos e se tornavam pescadores, visto que já não mais possuíam suas terras para cultivar suas lavouras e alimentar o seu gado e sustentarem as suas famílias. Então, nós vamos achar esse texto lá em Isaías, capítulo 9, terra de Zebulon, terra de Naphtali, além do Jordão, Galileia dos gentios. E lá fala que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque era um caos muito profundo. A terra estava mergulhada numa situação de abandono. Se hoje nós temos dificuldade com o SUS, você imagina num tempo que não tinha vacina, não tinha analgésico, não tinha um comprimido para hemorragia. A mulher sofreu 12 anos com fluxo de sangue porque não tinha medicamentos, embora ela tinha condições e tinha médico que tratava dela, mas ela não tinha remédios, né? Não existia colírio. Você viu que os cegos de nascença, os cegos também que tinham dificuldade, eles ficaram cegos por longos anos porque não tinha solução. Não tinha cadeira de rodas, não tinha muleta, não tinha analgésico, não tinha antibiótico, então não tinha anestesia. Você pode imaginar viver num mundo assim? Hoje a gente tem uma dor de cabeça, hoje você tem uma dor em qualquer parte do seu corpo, você corre e toma um medicamento e logo você fica sarado. Mas no tempo do Império Romano não era assim. No tempo de que Jesus chegou à Terra, quando ele chegou, ele achou a Terra na obscuridade. Então ninguém se importava. Na verdade, irmãos, quem se importa com o pobre é Jesus. É o único que se importa com quem não tem como pagar, é o único que se importa com quem não tem como fazer nada, é o único que se importa com aquele que é desvalido, né? Por isso que fala que ele levanta o pobre do pó e desde o monturo ele exalta o necessitado para fazê-lo assentar entre os príncipes da terra. Então, quem preocupa com com o desvalido, né, com o desamparado, com o desempregado, com o doente, com o necessitado, com o delinquente, a única pessoa que se preocupa com esse tipo de pessoas é o Senhor Jesus. Então, ele chegou como uma luz brilhando naquela terra. Aqueles homens estavam mergulhados numa miséria muito profunda, porque o Império Romano, o nome já fala império, eles eram tiranos, eles tiravam tudo que a pessoa tinha, tudo que a pessoa possuía, eles roubavam. E roubavam isso através de impostos. Os impostos eram muito altos e eles perdiam a terra. Como o mar não tinha dono, os galileus, todos os discípulos eram galileus, eles eram da Galileia, com a única exceção, né, de Judas Iscariotes. Por isso que o nome dele é esse, Judas Iscariotes, ou seja, Judas, filho de Queriote. Queriote era aquela região onde muitos e muitos séculos antes esteve lá Elias, né? Então Judas veio de lá. Ele foi compor o ministério de Jesus, que desde o princípio Jesus já percebia situações na vida dele. Então essa terra estava mergulhada na obscuridade, né? Então, sem essa promessa, a terra ficaria desolada. E ela ficou desolada até a promessa de Deus se cumprir, né? Isaías capítulo 9, o versículo de número 2. Isaías, segundo os historiadores, ele falou dessa vinda, né, desse nascimento de Jesus 7 séculos antes dele nascer. Mais de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, já tinha sido preconizado e profetizado por Isaías que haveria de vir um Salvador, né? Por isso que fala, um menino nos nasceu, haveria de nascer este menino, né? Um filho se nos deu.
porque ele deu-se a si mesmo por cada um de nós, que ele seria este menino que haveria de vir e nascer para mudar a nossa vida e a nossa história. Que ele seria o homem mais ilustre nascido na terra, né? Você pode imaginar isto? Seria um evento espetacular. O nascimento de Jesus trouxe esperança para os povos, né? Uma esperança que não tinha, ninguém podia fazer nada. E aquele povo daquela época teve que esperar muitos e muitos e muitos séculos até que Jesus chegasse. E quando ele chegou, né, que ele separou os discípulos, e quando ele começou a separar os discípulos para compor o ministério dele, já tinha se passado 700 anos que essa profecia tinha dado. Então, se você imagina a quantidade de gente que sofreu, a quantidade de gente que padeceu, que morreu sem ouvir da salvação, que não teve acesso à salvação, né? Então, é assim, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, marcou uma era, ele inaugurou a era da graça. O nascimento de Jesus inaugurou a era da graça, né? Porque agora já não era olho por olho e dente por dente, já não íamos viver mais segundo a lei mosaica, e haveria de vir uma nova lei, né? Esse menino seria conselheiro, ele seria maravilhoso, ele seria conselheiro, ele seria um Deus forte, né? Ele seria pai da eternidade, ou seja, ele teria domínio sobre o tempo e ele seria um príncipe que traria a paz, né? Então, isso foi uma coisa assim muito forte, muito maravilhosa, muito grande, né? Que esse menino que haveria de nascer e nasceu, né? Ele não só viria para fazer obras segundo a carne, mas ele vinha fazer tudo que já estava proposto desde a fundação do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Então, quando o verbo é a ação do sujeito. Você não consegue escrever uma frase sem um verbo, porque o verbo, ele promove uma ação. Então, fazer, dar, comer, andar, sentir, falar, promover, tudo são verbos, né? Tem as conjugações. Então, Jesus, ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra. O que é a palavra? É a pá que lavra. Por que é a pá que lavra? Porque nós somos terra. Falamos sobre isso lá no canal Tu És Pó. Então, a pá que lavra, que é a palavra, é Jesus. Então, ele viria e abriria em nós um espaço para lançar a semente. A semente vem de sêmen, vem de vida. Mas esse nome semente também é sem mente. É sem você pensar. Se você começar a pensar muito, você não vai entender, porque é tudo pela fé. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você ficar pensando, como que é Deus? Como que é isso? Como que é aquilo? Você não vai conseguir alcançar, porque você não vai ter entendimento para entender as grandezas de Deus, e muito menos no princípio da sua conversão. Se hoje, com 38 anos que eu sou convertida, eu ainda estou aprendendo, eu ainda sou um bebê, você imagina quando a gente converte. Então, você tem que aceitar pela fé. Se você aceitar pela fé, que o verbo se fez carne, né? E isso ia acontecer quando? Quando o tempo se cumprisse. Quando cumpriu a plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que quando chegou o tempo certo que Isaías tinha profetizado que ele viria, ele veio. E quando ele chega na terra, a terra está mergulhada nesse caos. Já não tinha mais para onde ninguém ir. O povo ia para o mar pescar, eles eram pescadores, e se você olhar, a pesca é uma coisa muito pesada, né? Pescar não é uma coisa fácil. E Jesus ia chegar e trabalhar com esses homens. Esses homens, no princípio, eles eram pecadores. Pecadores. Mas quando Jesus chegou na vida deles como Senhor, eles se tornaram pescadores. Você vai observar que abre um parênteses, né? Peca e promove dor. Então, pecador. Eles pecavam e sofriam as dores, as consequências.
Agora Jesus chega e abre um precedente nessa palavra e coloca um S. Eles se tornam pescadores. Por isso que fala: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Porque de pesca eles entendiam, mas eles não sabiam como que fazia para mudar a vida das pessoas. E Jesus passou e disse: vem e segue-me. Ele não prometeu nada para ninguém. Então, muitas vezes, hoje a pessoa diz assim: eu já escutei uma senhora uma vez dizer assim: eu fiz um propósito com Deus, um trato com Deus, que se Deus fizer isso por mim, eu vou batizar. Eu disse: olha, quem precisa do batismo é a senhora. Quem precisa do arrependimento é a senhora. Quem precisa da bênção é a senhora. Se ela não tem que impor condições. Então tem gente que impõe condições. Se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer isso para ele. Não, você está trocando de lugar com Deus. Deus não é seu garçom. Deus não está aqui para te servir. Deus está aqui para ser servido, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha para você ver. Se ele, que era Filho de Deus, veio para servir, né? E a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, versículo 32, que verdadeiramente Deus não poupou nem o seu filho, antes o entregou por amor de nós. Então, quem sou eu, quem é você, para poder colocar condição para servir a Deus? Eu vou mudar de igreja porque aquela igreja fica muito longe. Então, pastor, eu agora vou servir a Deus lá perto da minha casa, porque lá é mais fácil. Porque você perguntou, Jesus? Você perguntou a Jesus se é lá que ele quer que você serve? Foi para aquele pastor que Deus entregou a sua alma para cuidar? Porque um dia aquele pastor vai responder pela sua alma. Você perguntou a Jesus se é para você sair da igreja? Você perguntou, você não sabe se Jesus vai te treinar ali? Aqueles homens, simplesmente Jesus passou e falou com eles: segue-me. Se você observar a vida de Zaqueu e de Levi, que também chama Mateus, você vai ver que eles mexiam com quantias vultuosas e era do Império Romano. Quando Jesus passa e fala com Levi: segue-me, ele levantou da coletoria e seguiu. Isso poderia resultar em morte. Eu tenho uma palavra dessas aí que eu já falei sobre isso. Isso poderia resultar em morte, porque se aquele dinheiro sumisse, ele ia ter que pagar. E ele ia pagar com o quê? Vamos dizer que você é um cobrador de impostos, você é um fiscal federal. Você já pensou quantos milhões você movimenta? E se esse dinheiro sumir, você vai ter que prestar conta. Agora imagina no Império Romano. Ele foi um homem muito corajoso. Porque se ele não fosse muito corajoso, ele não tinha deixado tudo e seguido Jesus. Amém? Então, quando você receber esse chamado, você aceite com prazer o chamado do Senhor, porque para nós é um privilégio, uma honra servir esse Jesus. Quando ele nos chama, a gente simplesmente inclina a cabeça e diz: sim, meu Senhor, porque ele é o dono exclusivo da nossa alma. É o único que pode dar destino à nossa alma. E isso é tão sério que a gente, uma vez concebido no ventre da nossa mãe e entramos no mundo por este caminho, depois de sermos fecundados, o óvulo ser fecundado no ventre, a gente ser gestado, ser gerado e nascer desse propósito de Deus, nós nunca mais sairemos do mundo. Nunca mais você vai deixar de existir desde que você foi gerado. Nunca mais. A alma, irmãos, ela tem destino eterno. Isso é muito, muito, muito sério. Uma pessoa que é gerado no ventre, não importa se ela morre com vida intrauterina, não importa se ela morre bebê, não importa se ela morre criança, não importa se ela morre adulto ou ancião, nunca mais a alma dela vai deixar de existir. Essa é a preocupação de Deus e a nossa como pastores, porque nós vamos prestar conta das almas que Jesus nos der para cuidar. Então, quando uma pessoa ela não aceita ser cuidado, o problema não é do pastor, o problema é dela, porque ela não aceitou ser trabalhada, não deixou o arado passar na vida dela, ela não deixou ser trabalhada e Deus lançar a boa semente para que ela viesse produzir frutos e frutos dignos de arrependimento.
Então, nós temos que pensar nisso, porque quando Jesus chegou à terra de Zebulon e Naftali, né? Ele chegou e ele começou o ministério dele em Cafarnaum. Cafar, casa, de Naum, ou seja, ele começou a exercer o seu ministério em Cafarnaum, ou seja, casa de misericórdia. Ele começou a usar de misericórdia. Ninguém merece nada, não. A gente não merece nada. Jesus faz porque ele é bom. Nós somos uma ralé ingrata. Nós éramos um povo da pior espécie. Um povo que era inimigo de Deus desde o princípio. Desde Adão, o pecado entrou no mundo e nós estávamos na lista para ir para o inferno. Jesus foi misericordioso, veio e respaldou. Por isso que ele diz lá em Romanos, todos, né? Alguns, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ou seja, eles foram depostos, nós fomos depostos, nós somos tirados do centro da glória de Deus. E se a gente quiser ser reabilitado, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazer a oração de confissão e verbalizar, porque ela precisa ser falada. Não existe esse negócio assim, eu já sou de Deus, eu já tenho Deus, Você precisa confessar. Se com a tua boca confessares, está escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, serás salvo. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém é poderoso o suficiente para aceitar Jesus por você. Isso é uma coisa que você tem que fazer em sã consciência. E você tem que fazer porque isso é uma ação pessoal. Salvação é pessoal. Por isso está escrito em Ezequiel, capítulo 3. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um tem a sua alma. Ninguém anda com a alma de ninguém. Cada qual vai prestar conta pela sua própria alma. Então, é necessário a gente conscientizar as pessoas, não é porque a gente é melhor, não. É porque Jesus ensinou para a gente ensinar para as pessoas, para que elas possam em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as nações, línguas e tribos, arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como Senhor, porque é a senha para a entrada no céu. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém respaldou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Ninguém. Pode ser bonito, pode ser novo, pode ser rico, pode ser feio, pode ser negro, pode ser branco, pode ser asiático, pode ser oriental, pode ser de onde for, em todo tempo era. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Não tem acesso. O acesso ao Pai chama-se confissão. Confessar os pecados, arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e entrar, ter a senha de acesso aos céus. Aí você vai dizer assim, nossa, mas e a pessoa que não ouviu pregar? Existe algo que se chama consciência. O que é consciência? A ciência que está em nós. Todo mundo nasce com consciência. A Bíblia fala no livro de Isaías que esse caminho, nem os loucos errarão o caminho. Eu já contei aqui que eu tive em várias igrejas pregando, e todas essas igrejas que eu preguei, que eu fui pastora, tinha meninos especiais. Eles são os mais fiéis. Os mais fiéis são eles. Eles não gostam de faltar de culto, eles estão sempre lá, eles não têm atenção para as outras coisas do mundo, eles estão sempre lá buscando o Senhor. Eu tinha um menino chamado Luiz, eu falo menino porque para mim vocês sempre são meninos, e ele já tinha uns 30 e poucos anos naquela época, e Luiz, ninguém na casa dele era cristão, ninguém. Mas ele era fidelíssimo. Qualquer dia de culto que você chegasse na igreja, Luiz estava impecável. E Deus fazia a família dele arrumar ele. Ele ia de calça jeans, ele tinha uma síndrome que eu não sei como chama, que a pessoa fica adulto, mas com tamanho de criança.
Deus fazia a família dele comprar as camisas mais lindas para ele. Ele ia limpinho, cheiroso, cabelo cortado, barbeado, porque ele tinha tamanho de criança, mas ele era adulto. Ele ia barbeado, ele ia com a biblinha dele. Quando você chegava na porta da igreja para abrir a igreja, quem estava lá? Luizinho, sentado, esperando abrir a igreja para ele poder entrar. Ele era fidelíssimo. E o dia que não tinha culto na nossa igreja, ele procurava outras igrejas, ele ia porque ele era da igreja. E um dia ele disse para mim, olha, pastora Ângela, ora para mim, porque eu vou viajar. Ele nunca viajava, mas nesse dia ele disse, eu vou viajar, eu vou na minha cidade, na terra natal dele. Eu disse, Luiz, você vai tirar férias, você vai lá? Ele disse, não, eu vou pregar para o meu parente que é padre. Deus mandou eu ir lá e eu vou lá pregar. Ele falava assim com voz de criança, ele disse, eu vou lá, porque eu vou pregar. Então, irmãos, nem os loucos vão errar esse caminho. Quanto mais nós, eu e você, que somos conscientes, somos cônscios, consciência, a ciência que está em nós, que só nós sabemos que temos. Jesus fala, Deus não fala com o ímpio, fala com o drogado, fala com o bêbado, fala com o preso, fala com o intelectual, fala com o rico, fala com o pobre, porque ele não fala na mente, ele fala no espírito. E ele sela a instrução no espírito. E a pessoa entende perfeitamente. Eu já preguei para pessoas que estavam bêbado mesmo, que não estavam entendendo nada. Quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, aquele demônio, aquele álcool todo evaporava. E a pessoa me entendia perfeitamente. Já preguei para muita gente assim. Já preguei para pessoas em estado de droga muito elevado, em alucinação, e eu pregava e eles me entendiam. E a pessoa em sã consciência falar que não aceita Jesus porque não aprendeu a palavra, não aprendeu porque não quis. Porque a palavra do Senhor, ela não está longe de nós, ela está perto de nós, diz a palavra, bem pertinho, perto do coração, para que a gente possa ouvir, entender e obedecer. Sair da obscuridade, porque a luz já brilhou nas trevas. Jesus Cristo já veio. Menino Jesus. Não, ele foi menino. Hoje ele não é menino mais. Ele já cresceu e ele já foi adulto e ele é adulto e ele morreu e ressuscitou. Ele é um espírito vivo. É o nosso 4º episódio.